Olá, Intercases! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Emily Nascimento e sejam bem-vindos ao meu canal. Antes de começar, já deixa o seu like aqui embaixo e se inscreve e ativa o sininho, porque todo final de semana tem vídeo novo por aqui. O casamento é uma das experiências mais lindas que alguém pode vivenciar. A construção de uma família unida com o propósito de amor eterno é a magia da união entre duas pessoas que se amam. Mas quem é casado sabe que nem tudo são flores, e por qualquer breve motivo o amor pode acabar, rompendo assim a união. Acontece que em alguns casos há pessoas que decidem insistir nessa relação, e essa escolha pode levar a uma terrível descoberta: estar casado com o seu pior inimigo. Nós estamos falando do caso Chris Watts, e você acha que tem estômago para ele, mas eu aposto que não. Nosso personagem de hoje se chama Christopher Lee Watts e ele nasceu no dia 16 de maio de 1985 em Spring Lake, na Carolina do Norte. Ele cresceu na cidade de Fayetteville, em Washington, e aos 18 anos saiu da casa dos pais. Em 2010, aos 25 anos, ele conheceu a Shannon Kristen Rucksack pelo Facebook, onde começaram a conversar e um dia eles se encontraram e não demorou muito para eles firmarem um namoro. Quando completaram 2 anos de namoro, ele pediu ela em casamento e no dia 13 de novembro de 2012, eles fizeram a cerimônia. Não se sabe muito sobre a relação do Chris com os seus pais, mas o fato é que eles não se davam muito bem com a Shannon, e principalmente a mãe do Chris não tinha muita afinidade com ela, não gostava muito dela, porque ela dizia que desaprovava o jeito que a Shannon tratava o filho. Então, desde o começo do namoro, a Shannon não tinha tanta afinidade com a família do Chris, tanto que há relatos que a família dele não compareceu ao casamento. Em abril de 2013, o casal pediu um empréstimo de aproximadamente $300 mil e eles se mudaram para Frederick, no Colorado, onde eles compraram uma casa com 5 quartos e 4 banheiros. Na cidade de Frederick, não demorou muito para eles conseguirem se conciliar lá, eles conseguiram um emprego os dois, e naquela época a Shannon conseguiu um emprego como especialista de RH em um hospital pediatra na cidade. A primeira filha do casal nasceu no dia 17 de dezembro de 2013 e ela foi chamada de Bella Mary Watts. A renda anual do casal no ano de 2013 era de $90 mil, mas eles tinham várias dívidas de cartão de crédito, empréstimos e várias despesas médicas, pois a Shannon tinha uma doença chamada lupus e as dívidas do casal na época chegavam a $70 mil. Em junho de 2015, a família entrou com um pedido de falência por conta das acumulativas dívidas e eles alegaram em documentação que a renda familiar era de $4 mil na época e que não estavam dando conta de pagar todas as dívidas. Porém, o Chris trabalhava em uma empresa petrolífica e ganhava cerca de $70 mil por ano. No ano de 2015, o casal teve a sua segunda filha, a Celeste Catherine Watts, e a família o apelidou de Sissy. A Shannon começou a trabalhar em uma empresa chamada Level no ano de 2016 e nesse novo emprego ela era responsável pela comercialização de produtos nutricionais e por isso ela precisava fazer várias viagens a negócio. A Shannon amava muito ser mãe, ela cuidava muito bem das suas filhas e naquela época a vida do casal girava em torno das bebês, imagina, eram muito pequenas, e ela tinha também o costume de postar muito sobre as filhas, tem muitas fotos, vídeos, ela fazia lives. E aparentemente o Chris também era um ótimo pai, ele estava sempre presente nos vídeos e nas lives que a Shannon fazia, ele estava sempre por perto, abraçando as filhas amavam o pai. Então em 2018 a Shannon engravidou novamente e ela fez um comunicado no Facebook para todos os seus amigos, dizendo que ela estava grávida, ela estava muito feliz porque eles seriam pais de mais um bebê. E eles eram vistos como uma família exemplar, uma família feliz. Só que os amigos da Shannon sabiam que não era bem assim. Isso porque as amigas da Shannon já tinham ouvido ela reclamar com muita frequência sobre o relacionamento deles e sobre algumas atitudes do Chris na qual ela não gostava muito, no qual desagradava ela. E uma das atitudes que mais incomodava ela e que ela falava com bastante frequência para as amigas era que ele estava sempre sem aliança, principalmente quando ele chegava do trabalho, ela percebia que ele não estava usando. E quando ela questionava ele sobre isso, ele sempre usava a desculpa de que ele tinha emagrecido demais e que ele tinha medo de perder a aliança na operação das máquinas, né, no trabalho, e por isso que ele não usava. Mas ela não acreditava nessa desculpa e isso acarretava em mais discussões entre o casal. E claro, né, gente, chega aqui, meninas, a gente sabe. Vamos pro caso. Pois é, então o que aconteceu?
No dia 1º de junho de 2018, o Chris conheceu uma mulher no seu trabalho chamada Nicole Kessinger. Ele salvou o número dela no telefone e eles mantinham contato frequentemente, tendo conversas paralelas e descontraídas. Então eles começaram a sair juntos e é claro que alguns meses depois, essa relação com a colega de trabalho que não sabia que ele era casado não era mais de amizade. E é claro que não demorou muito para Nicole descobrir que ele era casado e quando ele foi questionado por ela, ele falou que estava em processo de divórcio, que ele estava terminando o casamento e ele esqueceu de mencionar que outro filho estava a caminho. E a Nicole aceitou essa situação deles, porque ela já estava apaixonada por ele. E ele dizia que já estava em processo de divórcio, que o processo era complicado, demorado, mas que ele estava decidido a fazer isso. E a Nicole acreditava. Em julho de 2018, a Shannon decide fazer uma viagem com as crianças. E o Chris disse que não poderia ir, pois ele não conseguiu pedir férias. Então ele ficou na cidade para trabalhar. E é claro que nesse meio tempo, enquanto a Shannon estava viajando com as crianças, o Chris estava se encontrando com a Nicole, inclusive no dia 4 de julho, ele decidiu levar ela para conhecer a casa deles, e sim, a mesma casa que ele vivia com a esposa e as filhas. E nesse meio tempo, enquanto a Shannon estava viajando, ela percebeu que o Chris estava meio frio com ela, que ele não respondia as mensagens, que ele demorava para responder. E quando ele respondia, era sempre uma conversa fria, assim, sem muito amor. E de alguma forma foi aí que ela começou a perceber que o relacionamento não estava muito bom, que alguma coisa estava acontecendo de errado. Bom, a gente sabe que a vítima demora a perceber que alguma coisa está errado, mas, como eu já falei, esse caso é muito recente, tem fotos, vídeos, e inclusive tem todas as mensagens que o Chris tinha com a esposa e com a amante. Então ficava claro que ele não queria mais estar nesse relacionamento, o casamento deles não estava indo muito bem. E claro que dá pra se dizer que naquele momento ele estava vivendo uma vida dupla, né? Quando ele estava com a amante dele, ele se sentia livre, ele se sentia feliz, ele fazia coisas na qual ele gostava. E a Nicole era uma mulher jovem, bonita, ela não tinha filhos, então ela tinha toda uma disposição, a gente sabe do que eu tô falando. Só que, segundo o próprio Chris, quando ele chegava em casa e via sua esposa e suas filhas, ele se perguntava o porquê que ele estava fazendo aquilo. No dia 28 de julho, enquanto Shannon estava viajando, o Chris e a Nicole vão acampar e eles tiraram várias fotos nesse dia. No dia 30, ele encontra a Nicole e entrega um cartão com dizeres de amor. E no dia 31, ele viaja para Carolina do Norte para se encontrar com Shannon e as suas filhas. Enquanto estava em viagem, a Shannon trocou mensagens com as suas amigas. E nessas mensagens ela fala sobre o relacionamento e a frieza com que o Chris vinha tratando ela enquanto estavam distantes. Em algumas mensagens com uma amiga, dias depois que o Chris encontrou ela dizia em mensagem que estava se sentindo muito pior sobre o relacionamento e que antes achava que estava apenas sendo paranoica ao pensar que o Chris estava tratando ela de forma diferente. Mas ali e agora, quando o Chris a encontrou, toda a teoria começou a se concretizar. Ela disse que ele parecia não estar com saudade dela ou feliz em a ver depois de tantos dias longe. Em mensagens com outra amiga, a Shannon relata que em uma conversa com Chris, ele diz que estava se sentindo assustado pelo fato de ser pai de outra criança e que achava que esse filho estava vindo em um momento ruim. Ela disse também que ele estava estranho, distante e que não o abraçava e o beijava como antes. E que quando perguntava o que estava acontecendo, ele parecia não se importar e não queria falar com ela. Em outras palavras, eles não tinham mais diálogo. E nessa mesma conversa com a amiga, a Shannon fala que ela tinha planejado fazer um chá revelação do sexo do bebê, mas que ela cancelou tudo porque ela não estava se sentindo bem. Isso porque na última ultrassom o Chris acompanhou ela e ele não parecia nem um pouco animado, parecia que ele não estava nem aí assim pra gravidez. Isso desanimou ela não estava bem da cabeça por conta desse comportamento dele e ela cancelou tudo que ela já tinha planejado. Imagina, gente, a cabeça dessa mulher como que não tava, acredito que isso não tava nem fazendo bem pra gravidez dela. No dia 11 de agosto, a Shannon sai para uma viagem de negócios e o Chris ficou responsável pelas duas filhas. E nessa noite ele chamou uma babá com o pretexto de que ele teria que trabalhar na parte da noite, mas os dados do telefone dele mostram que naquela noite ele se encontrou com a Nicole e passou a noite inteira com ela. No dia seguinte, dia 12, a Shannon tem uma conversa pelo telefone com uma amiga dela e ela diz que antes de sair para a viagem ela conversou com o Chris e que foi a melhor conversa que eles já tiveram no ano e que nessa conversa que ela teve com ele continuava sendo frio, mas ao mesmo tempo ela conseguiu entender o lado dele, que ele estava assustado com o novo filho.
Era tudo diferente, tudo novo pra eles. E é interessante dizer que nessa mesma mensagem com a amiga dela, nesse dia, ela mandou um rascunho de um texto que ela iria enviar pro Chris. Mas antes de enviar pra ele, ela enviou pra amiga pedindo a opinião dela, se o texto estava bom, se ela tinha sido clara. E nesse texto ela dizia que tinha entendido o lado dele, que estava disposta a salvar o casamento, mas que ela esperava que eles pudessem fazer isso juntos. Então, no dia seguinte, dia 13 de agosto, a Shannon volta para a cidade e uma amiga dela, que por coincidência também se chamava Nicole, pega ela no aeroporto e leva ela até em casa. Essa amiga deixou a Shannon em casa por volta da 1h da manhã, estacionou na frente da casa e esperou que ela entrasse antes de ir embora. Não se sabe exatamente se aconteceu mais alguma coisa nessa madrugada, mas se sabe que foi nesse dia que o Chris cometeu o crime. No amanhecer do dia, por volta das 5 horas da manhã, antes do Chris sair para trabalhar, ele acorda Shannon para conversar sobre o casamento e nesse momento ele diz que quer o divórcio. A Shannon ficou muito chateada e foi aí que eles começaram uma discussão. A Shannon estava deitada e o Chris estava por cima dela, então eles discutem por aproximadamente 15 minutos. E ela o ameaça dizendo que se houvesse divórcio, ele nunca mais veria as filhas. Com raiva, ele parte para cima dela e começa a estrangulá-la. Em depoimento, ele contou que a Shannon não conseguiu se defender e que quando ela já estava desacordada, ele não tentou reanimá-la. Nisso, a filha mais nova vai até o quarto do casal e pede pela mãe, mas o Chris diz que a mãe não estava se sentindo bem e a manda de volta para o quarto. Em seguida, ele enrolou Shannon em um cobertor e arrastou o corpo até a sua caminhonete. Ele volta para dentro da casa, enrola as filhas em outro cobertor e também leva para a caminhonete. Ele dirigiu até uma propriedade da empresa onde trabalhava, que ficava bem afastado da cidade. Segundo seu depoimento, quando chegou lá, ele pegou o cobertor e sufocou a sua filha mais nova até a morte. Enquanto tudo acontecia, a outra filha assistia tudo, e quando acabou, ela perguntou: "Papai, a mesma coisa vai acontecer comigo?" No mesmo instante, ele sufocou a filha mais velha, assim como fez com a outra. Ele pegou o corpo das duas filhas e jogou em um tanque de óleo. Já o corpo da Shannon, que estava grávida de 15 semanas, ele enterrou em uma cova rasa próxima ao tanque. Depois disso, ele entrou no carro e voltou para a cidade, e no caminho para o seu trabalho, ele trocou as roupas que ele estava e ele pegou essas roupas e os cobertores que ele tinha usado para enrolar os corpos dentro de um tonel de lixo. Depois disso, ele dirigiu até a empresa que ficava dentro da cidade e ele começou o expediente de trabalho como se nada tivesse acontecido. Ao meio-dia, ele trocou mensagens com o corretor de imóveis, dizendo que o casal estava procurando por uma nova casa. E era um grupo onde estava ele, a Shannon e o corretor de imóveis. Então, essas mensagens eram enviadas simultaneamente para Shannon também. Em algum momento, o corretor percebeu que ela não estava participando da conversa, então ele perguntou dela como ela estava. E o Chris falou que ela não tinha respondido mensagens o dia inteiro, que provavelmente ela estava ocupada e que aquilo era muito estranho. O que o Chris não sabia era que naquele dia a Shannon tinha combinado com a sua amiga Nicole, aquela que tinha buscado ela no aeroporto na madrugada e levado ela para casa. Elas tinham combinado de se encontrar para que a Nicole acompanhasse ela numa consulta médica, ultrassom do bebê, e ela não apareceu, então a Nicole mandou várias mensagens para ela não respondeu, e aí ela já sabia, né, como ela estava triste, como ela andava deprimida, e ela começou a ficar preocupada, então ela foi até a casa deles para ver o que estava acontecendo. Essa amiga foi até a casa deles e bateu várias vezes. O Chris estava no trabalho, então, como vocês sabem, não tinha ninguém em casa no momento. E foi nesse momento que ela começou a ter um pressentimento ruim. Ela achava que alguma coisa estava errada. E ela ligou para a polícia e pediu uma análise de bem-estar. Olha só, lá eles têm essa decorrência que quando você não sabe se alguma coisa aconteceu, tá preocupada com alguém, liga pra polícia e eles vão atrás da pessoa pra saber se tá tudo certo, se alguma coisa aconteceu. É uma prevenção que a polícia de lá tem e foi isso que a amiga dela fez. Ela ligou pra polícia e pediu essa análise de bem-estar. Então a polícia foi até a casa e o Chris chegou depois, logo em seguida. Então estava o Chris, a amiga da Shannon, a polícia e um vizinho que também estava achando aquela história muito estranha. Ele foi até lá pra ajudar, pra saber o que estava acontecendo. Só que a polícia entrou na casa e percebeu que todos os pertences da Shannon estavam dentro de casa, a bolsa dela, documento, dinheiro, tudo estava lá. E quem tem ou já teve criança pequena sabe que é impossível sair de casa sem
uma bolsa grande com mamadeira, fralda, paninho, roupa extra, tudo isso das crianças estava dentro de casa, e ela tinha 2 crianças muito pequenas, então não tinha como ela ter saído de casa com as filhas sem essas bolsas. Foi aí que a polícia começou a desconfiar, até porque o Chris estava muito estranho, ele não queria responder as perguntas que a polícia fazia. Ele estava todo momento mexendo no celular, e aí o vizinho tinha uma câmera na frente de casa e ele se prontificou para mostrar para a polícia as câmeras. Então o Chris e um policial vão até a casa do vizinho para que ele mostrasse as câmeras de segurança, né, que ele tinha na casa dele. E eu não sei se vocês sabem, mas a polícia de lá tem uma câmera que fica no peitoral, e eles têm que gravar todas as operações que fazem, e tem o vídeo dessa operação, eu vou deixar aqui na descrição. E nesse vídeo vocês conseguem ver o quanto o Chris não estava normal, ele estava muito ansioso. Em um momento ele saiu da casa e ficou só o policial e o vizinho, e nesse momento o vizinho falou pro policial que ele estava agindo estranho, que alguma coisa estava errada. Então o vizinho ele foi essencial nesse caso, porque ele mostrou as câmeras de segurança dele e ele também alertou a polícia que alguma coisa estava errada. Por volta das 2 horas da tarde, a polícia finalizou a operação na casa do Chris, e eles oficializaram o desaparecimento da Shannon e das suas filhas e começaram as buscas pela cidade. E nesse momento, quando foi dado o desaparecimento, as mídias começaram a divulgar, né, para que se alguém tivesse visto a Shannon e as suas filhas, que entrasse em contato, porque a família estava muito preocupada. E nesse dia o Chris deu uma entrevista a um jornalista de TV e ele implorou para que a sua esposa voltasse para casa. E foi interessante que ele falou uma frase tipo: "Ah, se tudo estiver bem, ela vai voltar, eu tenho certeza." Então, no dia 15 de agosto, o FBI é chamado para fazer a investigação e eles montaram uma equipe de 20 pessoas para ajudar nas buscas. E a gente sabe que com o FBI não tem brincadeira, né, gente? No mesmo dia, eles encontraram os corpos da Shannon e das 2 filhas na propriedade rural da empresa onde o Chris trabalhava. O Chris foi preso imediatamente. Nesse dia, ele foi levado para a delegacia e foi submetido a um teste de polígrafo, no qual foi reprovado. Ele falou para a polícia que gostaria de falar com seu pai, que foi até a delegacia para conversar com seu filho. Todo o interrogatório foi gravado e auditado, inclusive a parte que ele conversa com seu pai. Ele contou que na manhã do dia 13, às 5 horas da manhã, ele acordou a Shannon e pediu o divórcio. Ele disse que naquele momento eles estavam no quarto deles, ela saiu, só que pela babá eletrônica ele conseguiu ver ela entrando no quarto das crianças e estrangulando a sua filha mais nova. Isso ele disse que correu até o outro quarto, mas quando chegou, a sua filha mais nova já estava azul. Ele disse que correu para pegar a outra filha, mas quando a segurou nos braços, ela também estava morta. Com raiva, nesse momento, ele teria feito o mesmo com a sua esposa. A mesma declaração mentirosa ele deu mais tarde à polícia, mentindo que quem tinha matado as suas filhas era Shannon e que por raiva ele fez o mesmo com ela. Ele admitiu ter despachado os corpos das 2 meninas no tonel de óleo e depois ter enterrado a sua esposa. A polícia tinha apreendido o telefone do Chris para investigar e descobriram que ele tinha uma amante, então o chamaram para depor. No dia 16 de agosto, a Nicole, amante de Chris, deu seu depoimento para a polícia. Ela disse que no dia 13 o Chris estava agindo estranho desde a manhã e que ele estava evitando ela e não queria responder qualquer pergunta referente à sua família. Ela disse que se sentia muito mal pelo que tinha acontecido e que ela não acreditava que o Chris teve coragem de fazer aquilo. E ela falou que achava que ela ter entrado na vida do Chris teria antecipado esse acontecimento, mas que agora ela achava que ele faria, conhecendo ela ou não, porque o maior problema que eles passavam não era sobre ela, e sim sobre as finanças do casal. E ela também contou que no dia 13, quando ela descobriu que a família dele tinha desaparecido, ela começou a questionar. Ele não dava respostas nenhuma, então ela começou a desconfiar, mas aquilo não passava pela cabeça dela, que ele fosse capaz de fazer aquilo. E ela contou pra polícia que ela só começou a perceber que talvez ele pudesse ter feito alguma coisa contra a família dele 2 dias depois, então ela falou que se a família dele não aparecesse, ela nunca mais ia conversar com ele, e foi isso que ela fez. Ela não tinha mais nenhuma mensagem com ele desde aquele dia. E ela contou tudo pra polícia sobre o relacionamento dos dois. Ela falou que quando eles começaram a ficar, ela não fazia ideia que ele era casado, que ela foi só descobrir depois. E aí ela falou que ele tinha dito pra ela que estava em processo de divórcio, que estava decidido, e que ela só descobriu que aquilo tudo era mentira quando as notícias começaram a sair no jornal de que eles estavam casados, de que eles eram uma família feliz, então ela foi enganada também. O julgamento do Chris aconteceu no dia 21 de agosto de 2018.
Ele foi processado por 3 acusações de assassinato em primeiro grau, uma acusação pelo crime de interrupção ilegal de gravidez e 3 acusações por adulteração de corpos ou ocultação de cadáver. E é claro que a polícia não acreditava nas alegações do Chris e começou a pressionar para que ele contasse os verdadeiros fatos. Após horas de interrogatório, ele finalmente conta a verdade sobre o que fez e fala com detalhes sobre o assassinato de sua esposa e das 2 filhas. No dia 6 de novembro de 2018, o julgamento final aconteceu, onde o Chris se declarou culpado pelo crime. O pedido de pena de morte foi imposto pelo júri, mas a família da Shannon não queria esse tipo de pena. Então, ao invés disso, foi proposto a ele 3 penas de prisões perpétuas consecutivas. O júri deliberou por horas até que no dia 19 de novembro de 2018, o Chris foi condenado a 5 prisões perpétuas, sem possibilidade de liberdade condicional. No dia 13 de dezembro, ele foi transferido para uma prisão de segurança máxima em Wisconsin. Anos depois, o Chris deu uma entrevista em um programa de TV e ele falou sobre tudo, sobre o relacionamento dele com Shannon, sobre a traição, sobre as suas filhas. Ele também negou qualquer envolvimento da Nicole nos assassinatos. Ele falou que ela foi outra mulher que foi enganada por ele admitiu isso. E ele falou também que se arrependia de ter conhecido ela, porque antes disso ele não achava que o casamento dele estava tão ruim assim. Ele admitiu que mentiu para ela sobre o processo de divórcio, porque ele queria manter os 2 relacionamentos ao mesmo tempo. E todas as pessoas que falaram sobre a Shannon, os seus pais, os amigos, disseram como ela era uma pessoa maravilhosa, que ela tinha uma luz, como ela amava suas filhas, que ela nada mais importava para ela a não ser sua família. Os pais do Chris disseram que não entendiam o porquê que ele cometeu esse crime, e depois de alguns anos eles deram uma entrevista e eles disseram que eles amavam o filho deles, apesar de tudo, né, não tem como não amar, mas que era muito difícil para eles assimilar, que eles não esperavam isso dele. O pai da Shannon, depois do caso, foi diagnosticado com estresse pós-traumático. Ele disse que não acreditava no que tinha acontecido, ele confiava muito no Chris e ele não sabia como que ele teve coragem de fazer aquilo com a própria família. E olha só, além da dor da família, eles tiveram que lidar com o depoimento que o Chris deu para a polícia, dizendo que a filha deles tinha matado as 2 meninas. Então, nesse meio tempo, enquanto ele não contava a verdade, essas mentiras ficaram rodando pela internet, pela TV. Em todo lugar estava essa notícia de que ela tinha matado as próprias filhas. Imagina então para os pais dela como não deve ser difícil. E eles disseram em uma entrevista que naquela época eles foram até ameaçados de morte, que eles foram escorraçados na cidade onde moravam, porque estavam incriminando a filha deles daquela forma, e era tudo mentira. Vocês têm noção? Então, no dia 18 de novembro de 2019, o juiz do condado de Well decidiu que o Chris teria que pagar uma indenização de $6 milhões aos pais de Shannon pelos crimes e pelos danos emocionais à família. Eles entraram com um processo para recolher qualquer dinheiro que o Chris pudesse vir a receber. Eles fizeram isso para impedir que ele pudesse lucrar com o caso, porque o caso ficou muito famoso na época, então tinha a possibilidade dele vender o caso para a imprensa e lucrar com filmes, documentários ou livros, e a família fez isso para impedir que ele conseguisse. No ano de 2020 foi lançado um documentário na Netflix sobre esse caso, se chama Cenas de um Homicídio, Uma Família Vizinha. E esse documentário é muito bom, eu indico muito, porque tem todas as evidências, as fotos, vídeos, tudo sobre a investigação. Inclusive tem uma entrevista da família da Shannon depois do caso, então eu indico muito vocês assistirem, se vocês quiserem ter uma visão real, visual de tudo o que aconteceu. E é claro, né, gente, vocês sabem que eu tenho muita raiva disso, eu não consigo nem ser imparcial, desculpa. Mas depois do documentário, o Chris passou a receber muitas cartas na prisão de mulheres admiradoras, dizendo que ele era muito lindo, que apoiavam ele, pedindo pra casar com ele, enfim, toda aquela baboseira que vocês já sabem. Como eu já falei, esse caso ficou muito famoso, então além do documentário, aqui na internet você acha tudo, fotos, vídeos, informações. Aqui no YouTube tem até os vídeos que a Shannon costumava postar no Facebook. Na descrição aqui embaixo eu vou deixar os vídeos mais importantes do julgamento, das confissões, o vídeo da polícia. Então se você ainda estiver curioso, dá uma olhada aqui na descrição. Também tem a playlist aqui com vários casos do canal. Antes de você sair, não esquece de deixar o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque todo final de semana tem vídeo novo por aqui. Esse foi o caso de hoje e até a próxima!